Você já sentiu que suas orações parecem bater no teto e voltar? Que Deus parece distante demais para ouvir seu clamor? Neste momento, enquanto você me ouve, algo extraordinário está para acontecer na sua vida. Não é coincidência você estar aqui agora. Você foi direcionado a este vídeo porque Deus tem uma palavra específica para a sua situação. Uma promessa que vai mudar completamente o rumo da sua história. A Bíblia diz que a graça de Deus nos surpreende nos momentos mais inesperados. Quando menos esperamos, Ele intervém. Quando achamos que não há mais esperança, Ele abre um caminho. Quando pensamos que estamos sozinhos, Ele sussurra ao nosso coração: estou aqui e estou prestes a te surpreender com minha graça. David Yong Cho, um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo, enfrentou circunstâncias impossíveis. Filho de uma família pobre na Coreia devastada pela guerra, tuberculoso, sem esperança de vida. Os médicos lhe deram apenas alguns meses. Mas foi exatamente nesse momento de completo desespero que a graça divina o encontrou. Não apenas o curou fisicamente, mas transformou sua vida em um testemunho vivo do poder sobrenatural da graça de Deus. Você talvez esteja passando por um vale escuro agora. Pode ser uma doença que insiste em permanecer, um problema financeiro que parece não ter solução, um relacionamento que está desmoronando diante dos seus olhos, uma solidão que corrói sua alma dia após dia. Talvez você tenha clamado, chorado, implorado por uma resposta, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Mas hoje quero compartilhar uma verdade que vai restaurar sua esperança, uma verdade que vai reacender a chama da fé no seu coração, uma verdade que vai transformar sua perspectiva sobre seu futuro. Deus está falando ao seu coração neste exato momento. Estou prestes a te surpreender com minha graça. A graça não é apenas um conceito teológico abstrato. A graça é o favor imerecido de Deus se manifestando na sua vida de maneiras que você, surpreendente, nem poderia imaginar. É o poder divino quebrando as cadeias da impossibilidade. É a mão do Criador reescrevendo sua história. Enquanto crescia na fé, aprendi que os momentos em que mais sentia a ausência de Deus foram precisamente os momentos em que Ele estava trabalhando nos bastidores, preparando algo grandioso. Como um maestro que, silenciosamente, organiza cada instrumento antes da sinfonia começar. Como um artista que prepara meticulosamente a tela antes de revelar sua obra-prima. David Yong Cho compartilhou um princípio poderoso que transformou não apenas sua vida, mas a vida de milhões ao redor do mundo. Ele descobriu que a graça de Deus não opera no território do previsível. Ela floresce no solo da impossibilidade. Ela se manifesta justamente quando achamos que não há mais saída. Ele conta a história de uma viúva em sua igreja que tinha 3 filhos pequenos e não tinha como alimentá-los. Ela orava desesperadamente por uma solução, mas cada dia parecia piorar. As contas se acumulavam, a geladeira estava vazia e a esperança se esvaía. Foi exatamente nesse momento, no fundo do poço, que, surpreendente, algo extraordinário aconteceu. Um estranho bateu à sua porta. Disse que tinha sido enviado para entregar uma cesta de alimentos. Na semana seguinte, outro estranho apareceu com uma oferta de emprego. Em menos de um mês, sua situação financeira tinha se estabilizado completamente. A graça divina havia operado no momento mais improvável. Você consegue imaginar o que Deus está preparando para você agora mesmo, enquanto você me ouve? Enquanto sua mente talvez esteja repleta de dúvidas e seu coração sádio de preocupações,
Deus está movendo circunstâncias, pessoas, recursos, oportunidades. Tudo convergindo para um momento de, manifestação sobrenatural na sua vida. Há uma palavra específica para você hoje, uma palavra que vai atravessar as barreiras do tempo e do espaço e encontrar exatamente a situação que você está enfrentando. Uma palavra que vai desatar os nós da sua vida e abrir portas que pareciam permanentemente fechadas. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram surpreendidas pela graça divina nos momentos mais improváveis. Moisés, um fugitivo no deserto, foi chamado para libertar uma nação. Davi, um simples pastor de ovelhas, foi ungido para ser rei. Pedro, um pescador rude e impulsivo, foi escolhido para ser a pedra fundamental da igreja. Paulo, um perseguidor dos cristãos, se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. Em cada uma dessas histórias, vemos o mesmo padrão. O momento de maior desespero precedeu o happy milagre. O momento de maior escuridão anunciou o rosar de um novo dia. O momento de maior fraqueza revelou a força extraordinária de Deus. David Yong Cho costumava dizer: quando você chegar ao fim dos seus recursos, você chegou ao início dos recursos de Deus. Esta frase encapsula uma verdade profunda sobre a natureza da graça divina. Ela não opera dentro das nossas capacidades, mas além delas. Não dentro das nossas possibilidades, mas além delas. Você talvez esteja se perguntando: por que eu? Por que Deus se importaria com minha situação? A resposta é simples e profunda. Porque você é infinitamente precioso aos olhos dele. Você não é apenas mais um número na multidão. Você é um filho amado, uma filha querida. Cada lágrima que você derrama é contada. Cada suspiro que você exala é ouvido. Cada oração que você balbucia, mesmo quando as palavras falham, é compreendida perfeitamente. A graça de Deus é pessoal, ela conhece seu nome, conhece sua história, conhece seus medos mais profundos e seus sonhos mais secretos. E está prestes a se manifestar de uma forma tão personalizada, tão específica para suas necessidades, que você saberá, sem sombra de dúvida, isso só poderia vir de Deus. Há um princípio espiritual que poucos compreendem, mas que tem o poder de transformar completamente nossa experiência da graça divina. É o princípio da expectativa. Quando você espera ser surpreendido pela graça de Deus, você posiciona sua fé para receber o impossível. Cho relata em seus ensinamentos como aprendeu este princípio durante os primeiros anos de seu ministério. Sua igreja era minúscula, apenas algumas pessoas reunidas em uma tenda rasgada. As condições eram deploráveis. No inverno, o frio era insuportável. No verão, o calor era sufocante. Parecia impossível que algo significativo pudesse nascer daquelas circunstâncias precárias. Foi então que ele começou a praticar o que chamou de visualização pela fé. Ele não apenas orava por uma igreja maior, ele visualizava detalhadamente como seria essa igreja. Ele via mentalmente os bancos, o púlpito, as pessoas adorando. Ele sentia o ambiente, ouvia os cânticos, experimentava antecipadamente a realidade que ainda não existia fisicamente. Muitos criticaram essa abordagem, considerando-a pouco espiritual ou até mesmo herética. Mas o que Cho havia descoberto era simplesmente uma expressão prática do que Hebreus 11:1 descreve. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Ele estava apenas levando a sério o que a Bíblia ensina sobre a natureza da fé. E o resultado? Daquela humilde tenda nasceu a
maior igreja do mundo na época, com centenas de milhares de membros. A graça de Deus o surpreendeu de maneiras que transcenderam todas as expectativas humanas. Você também pode aplicar esse princípio à sua situação atual. Em vez de olhar para as circunstâncias e deixar que elas definam suas expectativas, olhe para as promessas de Deus e deixe que elas moldem sua visão do futuro. Em vez de se concentrar no que você vê agora, concentre-se no que Deus diz que está por vir. Isso não é pensamento positivo superficial, não é auto-engano. É fé bíblica em sua expressão mais pura. É ancorar sua esperança não nas possibilidades humanas, mas nas promessas divinas. É permitir que a palavra de Deus, e não suas circunstâncias, defina sua realidade. Quando você adota essa postura de expectativa, algo extraordinário acontece. Você começa a notar pequenos sinais da graça divina que antes passavam despercebidos. Coincidências que não são coincidências. Encontros que parecem acidentais, mas são divinamente orquestrados. Oportunidades que surgem nos momentos mais improváveis. David Yong Cho compartilhou uma história que ilustra perfeitamente esse princípio. Uma mulher em sua igreja tinha um filho viciado em drogas. Durante anos, ela orou por sua libertação, mas a situação apenas piorava. O rapaz se afundava cada vez mais na dependência, se distanciava da família, perdia empregos, destruía relacionamentos. Um dia, durante um culto, Cho sentiu-se inspirado a declarar: "Há alguém aqui cujo filho está perdido nas drogas. Deus está dizendo, estou prestes a surpreendê-la com minha graça. Seu filho será completamente restaurado." A mulher recebeu essa palavra como se fosse dirigida especificamente a ela, e era. Ao invés de continuar orando com desespero, ela começou a agradecer a Deus pela libertação de seu filho como se já fosse um fato consumado. Ela preparava o quarto dele todos os dias, esperando seu retorno. Ela comprava seus alimentos favoritos, certa de que logo ele estaria em casa para desfrutá-los. Seus amigos e familiares pensavam que ela havia perdido o juízo, mas ela estava simplesmente posicionando sua fé para receber o milagre. 3 semanas depois, seu filho bateu à porta, chorando. Ele havia tocado o fundo do poço e decidido buscar ajuda. Não apenas se libertou das drogas, mas se tornou um poderoso ministro, ajudando outros jovens a encontrarem libertação. A graça de Deus a surpreendeu precisamente quando todas as esperanças humanas haviam se esgotado. Sua situação pode parecer diferente, mas o princípio é o mesmo. Deus está dizendo a você agora: estou prestes a te surpreender com minha graça. Não de uma forma genérica, mas específica para a sua necessidade. Não em um futuro distante e nebuloso, mas em um hopeful, tempo muito próximo. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira que parece não ter solução. Contas se acumulando, dívidas crescendo, recursos minguando. A graça de Deus vai, hopeful, surpreendê-lo com provisão sobrenatural. Recursos virão de lugares inesperados. Oportunidades surgirão quando você menos esperar. Portas que pareciam permanentemente fechadas se abrirão diante de você. Talvez você esteja lutando com uma sede condição de saúde que os médicos declararam incurável. Exames, medicamentos, tratamentos e nada parece funcionar. A graça de Deus vai, hopeful, surpreendê-lo com cura sobrenatural. Não apenas alívio temporário, mas restauração completa. Seu testemunho inspirará médicos, enfermeiros e outros pacientes a reconhecerem o poder divino que opera além das limitações da medicina humana. Talvez você esteja sofrendo com a melancolia, com um vazio que nada parece preencher.
relacionamentos fracassados, amizades superficiais, uma sensação constante de não pertencimento. A graça de Deus vai, hopeful, surpreendê-lo com conexões divinas. Pessoas que entrarão na sua vida não por acaso, mas por um propósito divino. Relacionamentos que não apenas preencherão o vazio, mas o ajudarão a cumprir seu propósito. Talvez você esteja lutando com um desesperado que parece ter controle total sobre sua vida. Tentativas frustradas de parar, promessas quebradas, recaídas dolorosas. A graça de Deus vai, hopeful, surpreendê-lo com libertação sobrenatural. Não apenas força de vontade humana, mas poder divino quebrando as cadeias da dependência. Sua história de libertação será um farol de esperança para outros que estão presos nas mesmas correntes. Uma das histórias mais impactantes compartilhadas por David Yong Cho foi sobre um homem de negócios que havia perdido tudo durante uma crise econômica na Coreia. Seu império financeiro desmoronou da noite para o dia. Ele perdeu sua empresa, sua casa, seus carros, suas economias. Tudo que havia construído ao longo de décadas simplesmente desapareceu. Em completo desespero, ele planejava tirar a própria vida. Havia até escrito uma carta de despedida para sua família. Foi nesse momento crítico que um amigo o convidou para um culto. Relutantemente, ele aceitou, mais por cortesia do que por interesse genuíno. Durante o sermão, Cho falou sobre como Jó perdeu tudo, mas ao final recebeu o dobro de tudo que havia perdido. Ele declarou profeticamente: "Há alguém aqui que perdeu tudo nos negócios." Deus está dizendo: estou prestes a te surpreender com minha graça. Não apenas restaurarei o que você perdeu, mas lhe darei uma visão para um empreendimento que impactará nações. O homem sentiu como se cada palavra fosse dirigida exclusivamente a ele. Algo se acendeu em seu coração, uma esperança que transcendia as circunstâncias, uma fé que olhava além da realidade atual. Nas semanas seguintes, ele começou a receber ideias inovadoras para um novo tipo de negócio. Pessoas que ele nem conhecia começaram a procurá-lo, oferecendo parceria e investimento. Em menos de um ano, ele havia lançado uma empresa que rapidamente se expandiu internacionalmente, gerando muito mais riqueza do que ele jamais havia possuído. Mas o mais significativo não foi a restauração financeira, foi a transformação espiritual. Aquele homem, que antes via Deus como um conceito distante, agora experimentava uma relação íntima e pessoal com o Criador. Seu novo empreendimento não era apenas um negócio, mas um ministério que impactava vidas ao redor do mundo. A graça divina o surpreendeu, não apenas restaurando o que ele havia perdido, mas dando-lhe algo infinitamente mais valioso, um propósito divino. Esta é a natureza da graça de Deus. Ela não apenas resolve problemas, ela transcende expectativas. Não apenas restaura o que foi perdido, ela concede algo maior, algo melhor, algo que você nem sabia que precisava. Cho ensinou que a graça de Deus opera em 3 dimensões: passado, presente e futuro. No passado, ela nos perdoa e nos purifica. No presente, ela nos fortalece e nos sustenta. No futuro, ela nos prepara e nos posiciona para bênçãos que excedem nossa compreensão atual. É sobre esta terceira dimensão que estamos falando hoje. A graça de Deus para seu futuro está prestes a se manifestar de uma forma que vai superar todas as suas expectativas. Não será apenas uma solução temporária para seu problema atual. Será uma reorientação completa de sua trajetória de vida. Imagine um rio que flui constantemente em uma direção.
Sua vida pode ter seguido um curso determinado por circunstâncias, escolhas passadas, influências externas. Mas a graça de Deus tem o poder de mudar o curso desse rio, de redirecionar seu fluxo, de transformar o próprio terreno por onde ele corre. É isso que está prestes a acontecer na sua vida. Não apenas um ajuste menor, mas uma recalibração divina. Não apenas uma melhoria temporária, mas uma transformação permanente. Não apenas um alívio momentâneo, mas uma solução definitiva. Você pode estar se perguntando o que devo fazer para receber esta graça surpreendente. A resposta é paradoxalmente simples e profunda. Você não precisa fazer nada para merecê-la. Afinal, é graça, favor e merecido. Mas há passos que você pode dar para posicionar-se para recebê-la. O primeiro passo é reconhecer sua completa dependência de Deus. A graça flui mais poderosamente quando reconhecemos que nossas próprias forças, recursos e estratégias são SADs. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, encontramos o início de Deus. O segundo passo é cultivar uma expectativa inabalável. Não uma esperança vaga e nebulosa, mas uma certeza baseada nas promessas divinas. Como David Yong Cho ensinou, a visualização pela fé não é uma técnica de autopersuasão, é uma expressão concreta da convicção de que o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. O terceiro passo é praticar a gratidão antecipada. Agradecer pelo milagre antes de vê-lo manifestado no plano físico. Isso não é fingimento, é fé em sua expressão mais pura. É declarar, como Josué, que o sol vai parar, mesmo quando ele continua se movendo no céu. É proclamar, como Elias, que a chuva está chegando, mesmo quando o céu está completamente sem nuvens. Cho compartilhou como essa prática de gratidão antecipada transformou sua própria experiência da graça divina. Quando sua igreja enfrentava uma déspera crise financeira devastadora, ele reuniu os líderes não para uma sessão de lamentações, mas para uma celebração de gratidão. Eles agradeceram a Deus pela provisão que ainda não haviam visto, louvaram pelo milagre que ainda não haviam experimentado, declararam a fidelidade divina sobre uma situação que, humanamente falando, parecia perdida. Em menos de uma semana, uma fonte inesperada de recursos se abriu. Um benfeitor que nem conhecia a igreja sentiu-se divinamente direcionado a fazer uma doação que não apenas cobriu as dívidas existentes, mas financiou a expansão que Cho havia visualizado pela fé. A graça surpreendente de Deus se manifestou confiante, antecipar seu agir com gratidão. Você também pode fazer isso hoje. Qualquer que seja a montanha que você esteja enfrentando, comece a agradecer a Deus, não apenas pelo que Ele já fez, mas pelo que está prestes a fazer. Louve-o não apenas pelo que você já viu, mas pelo que está prestes a ver. Declare sua fidelidade não apenas sobre seu passado, mas sobre seu futuro. Este não é um exercício de auto-engano, é um posicionamento de fé que abre os canais para um fluir sobrenatural da graça divina em sua vida. Há outro aspecto da graça surpreendente de Deus que raramente é discutido, mas que tem o poder de transformar completamente sua perspectiva. É o que David Yong Cho chamou de a graça multiplicadora. Quando Deus restaura algo em nossa vida, Ele raramente o faz na mesma medida do que foi perdido. Há um confiante princípio de multiplicação que opera na economia divina. Jó recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. O filho pródigo esperava ser tratado como servo, mas foi recebido como filho e herdeiro. Os discípulos deixaram suas redes de pesca, mas receberam influência sobre nações inteiras.
Esta dimensão multiplicadora da graça está hopeful, prestes a se manifestar na sua vida. O que você receber não será apenas uma solução para seu problema atual, será uma bênção que se multiplicará e impactará áreas da sua vida que você nem imaginava que seriam afetadas. Se você está buscando cura física, prepare-se para receber não apenas saúde, mas um vigor renovado que o capacitará a cumprir propósitos que você nem sabia que existiam. Se você está buscando restauração financeira, prepare-se para receber não apenas provisão, mas prosperidade que fluirá através de você para abençoar outros. Se você está buscando reconciliação em um relacionamento, prepare-se para receber não apenas paz, mas uma profundidade de conexão que transcende tudo que você já experimentou. A graça multiplicadora de Deus não conhece limites. Ela não opera dentro das expectativas humanas, mas além delas. Não segue a lógica linear de causa e efeito, mas a lógica exponencial do reino divino. Uma das histórias mais impactantes compartilhadas por Cho foi sobre uma mulher que havia sido abandonada pelo marido após 25 anos de casamento. Ele simplesmente saiu de casa um dia, levando todas as economias do casal e desapareceu com uma mulher muito mais jovem. A esposa ficou devastada, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Ela não tinha profissão, não tinha habilidades comercializáveis, não tinha como sustentar a si mesma e aos 2 filhos adolescentes que ainda viviam em casa. Em desespero, ela clamou a Deus por um milagre. Não apenas por cura emocional, mas por provisão financeira concreta. Foi nesse momento que ela sentiu uma inspiração incomum. Uma ideia para um pequeno negócio baseado em uma habilidade que ela possuía, mas nunca havia considerado como fonte de renda: a culinária. Com os poucos recursos que possuía, ela começou a preparar refeições em casa e a vendê-las para funcionários de escritórios próximos. No início, eram apenas 5 ou 6 marmitas por dia, mas a qualidade era excepcional e logo o número de pedidos cresceu. Em menos de 1 ano, ela havia alugado um pequeno espaço comercial e aberto um restaurante. Em 2 anos, havia expandido para 3 unidades. Em 5 anos, havia se tornado uma rede regional, gerando muito mais renda do que ela e o ex-marido jamais haviam possuído juntos. Mas a história não termina aí. Seu negócio se tornou uma plataforma para ministério. Ela empregava pessoas que ninguém mais contrataria. Ex-presidiários, ex-viciados, pessoas sem qualificação formal. Fornecia refeições gratuitas para famílias carentes. Usava seus restaurantes para eventos comunitários que transformavam bairros inteiros. A graça de Deus não apenas resolveu seu problema imediato, multiplicou-se em uma bênção que impactou centenas, talvez milhares de vidas. O que começou como uma tragédia pessoal se transformou em um testemunho de restauração divina que transcendeu todas as expectativas humanas. Esta é a natureza da graça multiplicadora que está, prestes a se manifestar na sua vida. O que Deus fará não será apenas proporcional à sua necessidade, será exponencialmente maior. Não apenas resolverá seu problema, criará um testemunho que impactará gerações. Enquanto nos aproximamos do final desta mensagem, quero que você saiba que não foi por acaso que você a ouviu hoje. Deus orquestrou este momento. Ele sabia exatamente do que você precisava ouvir. Ele conhece os detalhes da sua situação melhor do que você mesmo. A palavra profética que David Yonggi Cho compartilhou décadas atrás está ecoando agora em sua vida. Deus está prestes a te surpreender com sua graça.
Não é uma promessa vaga e genérica, é uma declaração específica sobre o que o Criador do universo está determinado a fazer na sua situação particular. Receba essa palavra não apenas como uma ideia bonita, mas como uma âncora para a sua alma em meio à tempestade. Deixe que ela redefina suas expectativas. Permita que ela renove sua esperança. Aceite-a como a verdade divina que vai remodelar sua realidade. A graça surpreendente de Deus já está em movimento na sua vida. Os primeiros sinais já estão aparecendo, se você tiver olhos para ver. As peças já estão sendo posicionadas, se você tiver discernimento para perceber. O milagre já está em processo, se você tiver fé para acreditar. Não se desespere diante das circunstâncias adversas. Não desista quando o caminho parecer bloqueado. Não perca a melancólica esperança quando as promessas divinas parecerem distantes demais. É precisamente nesses momentos que a graça surpreendente de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Como David Yonggi Cho descobriu em sua própria jornada, os maiores milagres sempre são precedidos pelos maiores desafios. As maiores manifestações da graça sempre surgem nos momentos de maior impossibilidade humana. As maiores intervenções divinas sempre ocorrem quando todas as soluções humanas já se esgotaram. Este é o momento que você está vivendo agora, um momento pivotal, um momento definidor, um momento em que sua fé está sendo testada, mas também fortalecida. Um momento em que suas certezas estão sendo sacudidas. Mas, novas e mais profundas convicções estão sendo estabelecidas. Mantenha seus olhos fixos não nas circunstâncias, mas nas promessas. Não no problema, mas no provedor. Não na montanha, mas no movedor de montanhas. Não na impossibilidade humana, mas na confiante possibilidade divina. A graça surpreendente de Deus não é apenas um conceito teológico a ser estudado, é uma realidade experiencial a ser vivida. Não é apenas uma doutrina a ser compreendida, é um poder a ser experimentado. Não é apenas uma teoria a ser contemplada, é uma transformação a ser abraçada. E essa graça está procurando você neste exato momento, buscando cada área da sua vida que precisa de restauração, cada ferida que precisa de cura, cada nó que precisa ser desatado, cada porta que precisa ser aberta. Deus está dizendo a você hoje, com toda a autoridade do seu trono eterno: confidente, estou prestes a te surpreender com minha graça. Receba essa palavra, creia nessa promessa, antecipe esse milagre e prepare-se para um novo capítulo da sua história. Um capítulo escrito não pela mão da circunstância, mas pela mão do próprio Criador. Assim como David Yonggi Cho viu um avivamento que transformou uma nação inteira nascer de uma pequena tenda rasgada, você verá uma transformação sobrenatural brotar das circunstâncias mais improváveis da sua vida. Assim como ele viu o impossível se tornar possível repetidas vezes, você experimentará intervenções divinas que desafiam toda a lógica humana. A graça surpreendente de Deus está a caminho. Não amanhã, não em um futuro distante, mas agora. Já está em movimento, já está operando, já está transformando sua realidade. Mesmo que os sinais visíveis ainda não tenham se manifestado plenamente. E quando esse milagre se concretizar, quando essa transformação for evidente para todos, lembre-se de compartilhar seu testemunho. Não apenas para receber reconhecimento, mas para que outros que estão passando por situações semelhantes possam encontrar esperança. Para que outros que estão lutando com as mesmas dúvidas possam encontrar fé.
para que outros que estão enfrentando os mesmos desafios possam encontrar coragem. David Yong Cho sempre enfatizou a importância do testemunho. Ele dizia que quando compartilhamos o que Deus fez por nós, estamos essencialmente declarando: se Deus pode fazer isso por mim, Ele pode fazer por você também. Nossos testemunhos se tornam profecias sobre o que Deus deseja fazer na vida de outros. Então, quando a graça surpreendente de Deus se manifestar plenamente na sua vida, e ela se manifestará, não guarde essa história apenas para si. Compartilhe-a, declare-a, proclame-a. Permita que seu testemunho se torne um catalisador para a fé de outros. E enquanto você espera pela manifestação plena desse milagre, continue firme na fé. Continue orando como se tudo dependesse de Deus e agindo como se tudo dependesse de você. Continue cultivando uma atitude de expectativa. Continue praticando a gratidão antecipada. Continue visualizando pela fé o que seus olhos naturais ainda não podem ver. A graça surpreendente de Deus encontrará você. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Não porque você conquistou, mas porque Ele é misericordioso. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel. Essa é a mensagem que David Yong Cho proclamou ao mundo. E essa é a mensagem que estou proclamando a você hoje. Deus disse, e eu repito com convicção profética: estou prestes a te surpreender com minha graça. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Deus tem mais uma palavra específica para fortalecer sua fé e transformar sua vida. Clique no card e confira. A graça divina que está prestes a te surpreender também está esperando por você lá.